Lu! Eu sou Cláudia Klein e você está comigo no canal Salada Corporativa. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre planejamento de carreira, um tema que sempre levanta muitas dúvidas. Quem dera que todas as coisas que nos interessam ocorressem conforme os nossos desejos. Como nós não controlamos o nosso destino, nós temos a chance de nos programarmos, de planejarmos ações e correr atrás do nosso sonho. Sob o meu olhar de especialista, o processo de planejamento de carreira ele é sistemático e traduz a necessidade de começar com o desenho de uma visão de futuro. Ele pode ser seguido do estudo de possibilidades, de alternativas para transformar essa visão de futuro em realidade. Ele caminha com um foco, um momento onde nós damos foco no desenvolvimento de maior conhecimento sobre nós mesmos, a autopercepção ou autoconhecimento. Quais são minhas forças para realizar aquilo que eu desejo? O que eu posso fazer ainda melhor? Quais são os comportamentos que eu posso deixar de fazer ou devo deixar de fazer? Quais os outros que eu já faço hoje e devo fazer ainda mais? Quais os outros que eu não tenho noção de que faço hoje e descubro que posso e devo começar a fazer? E esse é cíclico. Você começa com a visão de futuro, o que eu tenho instalado, o que eu devo fazer e retorno para a construção dessa visão de futuro, ou para a revisão dela, vamos dizer assim. Você pode validar essa visão de futuro ou mudar a qualquer momento. Por isso é sistemático e é cíclico. Não é um momento estanque, não é uma ferramenta onde você escreve em pedra aquilo que você quer. Ele é dinâmico, é orgânico, é vivo. Nesse mundo dinâmico que a gente vive hoje, nós estamos acompanhando uma certa transferência da responsabilidade do planejar a carreira das empresas para os indivíduos. A velocidade, a necessidade de agilidade, de flexibilidade, tem feito cada vez menos possível as empresas dizerem qual o próximo passo de um profissional. E com isso, a dinâmica de rever, de pensar sobre isso, ela passa a ser responsabilidade maior do empregado, do colaborador. É lógico que você conta e espera o apoio da empresa que você está trabalhando para a realização disso, mas inverte. Ao invés da empresa ser o responsável, você se torna o responsável e a empresa apoiadora. E assim foi inaugurada o que eu chamo da era do self, a era do autoconhecimento, autodesenvolvimento, automotivação, autogestão, tem até auto-coaching. Exatamente esse momento de expressar que eu sou o responsável. Então é self, auto. O hábito de planejar a carreira, se você tem esse hábito e transforma isso em algo sistemático, que você faz isso continuamente e não uma única vez, uma vez por ano, ele te gera a oportunidade de você estar sempre repensando aquilo que deseja, validando as suas escolhas e planejando as suas próprias ações. À medida que você levanta os olhos um pouco para olhar um horizonte mais distante, um pouco mais distante do que o próximo mês, o próximo semestre, você cria o hábito de enxergar oportunidades. Você ficar muito focado com o teu momento presente, com o cargo que você tem, com a atividade que você realiza hoje, diminui naturalmente a tua chance de ver de uma forma mais ampla. E quando eu vejo mais amplo, eu enxergo mais oportunidades e me preparo melhor para elas. Eu sinceramente acredito que esse cenário vem mudando. Cada vez mais e mais profissionais estão entendendo e gostando de assumir essa responsabilidade e construir seus planos de carreira. Ainda que deem outros nomes, que não utilizem o nome plano, planejamento, cada um decide o nome e o formato que tem a sua reflexão de carreira. Mas cada vez mais pessoas estão tomando a responsabilidade, que é o que eu chamo dos protagonistas. Agora é verdade, ainda tem muitos profissionais que não estão fazendo isso. Alguns têm receios, acreditam que são tantas as variáveis que não se tem controle de como eu vou planejar a minha trajetória profissional se eu não controlo o ambiente. Outros profissionais têm a preocupação ou até o medo, o receio de escolher algo e deixar tantas outras oportunidades de fora. Isso é natural, faz parte. E eu acho que o que ajuda a conviver melhor com isso e definitivamente se responsabilizar por esse plano é você ter
consciência de que isso não é fixo, isso é dinâmico. Então, hoje eu desejo desta forma. E se amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, você foi exposto a uma outra experiência que te fez pensar diferente, você vai atualizar. É o seu plano para você. À medida que mais e mais empresas estão entendendo a necessidade de apoiar os colaboradores a entender essa nova dinâmica do mundo do trabalho e como preparar os seus planos, né, para virarem realidade, elas estão criando um laço, uma parceria, uma aliança, estão realmente se mostrando como parceiros estratégicos. E é lógico que um colaborador vai olhar para isso com bons olhos. Essa empresa se preocupa em me apoiar para que eu enxergue minhas oportunidades e as realize. E por isso, cada vez mais e mais empresas estão oferecendo, dentro dos seus planos de desenvolvimento, oficinas ou workshops ou treinamentos, como quiser chamar, de planejamento de carreira, de reflexão de carreira. Cada vez mais empresas estão ajudando a criar essa autonomia nos seus colaboradores. E à medida que fazem isso, mais e mais colaboradores enxergam oportunidades dentro da própria empresa. Principalmente se a gente está falando de uma grande empresa, que tem um conjunto muito grande de oportunidades que vai muito além de uma área, do cargo que a pessoa ocupa hoje. E também tem as empresas que estão mais maduras, tem ainda um outro ponto. Quando mais e mais colaboradores se responsabilizam por esse processo, eles vão, talvez, alguns deles, identificar que ali já não é mais o local para continuar. E as empresas que estão mais maduras têm lidado com isso, né, com mais maturidade e estão trabalhando muito melhor esse apoio. Ok, se inclusive não é aqui, como é que a gente faz para que comece em outro lugar? É melhor que alguém saia nessas condições, nessa forma, do que fique dentro da empresa reclamando, né, segurando posições e falando mal da empresa para os outros. A primeira coisa é a consciência de que esse é um processo, é um caminho sem volta. Não é um processo também pontual, fazer uma única vez e não repetir. Ele é um processo contínuo. Então as empresas precisam se sentar de uma forma bastante madura e com muita clareza e transparência e definir o que nós queremos como empresa ao começar um processo como esse. Quais são as responsabilidades que a gente assume, quais são os riscos, quais são os atores envolvidos. Eu diria que uma segunda ação é a preparação do ambiente. À medida que você forma uma massa crítica de colaboradores que estão mais críticos sobre o que podem ou não podem fazer, ou o que podem ou não podem sonhar, é natural que você precise de gestores da própria área de RH com muito mais habilidade, muito mais preparada para lidar com as ações que podem vir. É um ambiente onde as pessoas devem estar preparadas, principalmente os líderes, para lidarem muito bem com perguntas e mais, ao invés de se sentirem na obrigação de darem respostas certas e exatas, porque isso ninguém vai ter, é futuro, é carreira, muito mais do que achar que tem que dar uma resposta certa, é se sentirem à vontade em devolver perguntas para que o colaborador ache suas respostas. Então é criar um ambiente mais reflexível, de troca, de confiança. E isso envolve o desenvolvimento de gestores e dos próprios colaboradores. Visão de longo prazo. A construção, o desenho de uma visão de longo prazo. E a visão de longo prazo, ela envolve sonho, envolve propósito, envolve intenção, desejo, envolve sim objetivos, né? Tangibilizando essa visão. Mas a coragem para criar essa visão. Um segundo ponto seria a definição de possibilidades. Uma vez que eu desenho um caminho, uma intenção, eu me acostumar a pensar em possibilidades, em alternativas, um pensamento divergente de quais são as possibilidades para chegar ou caminhar na direção dessa minha visão de futuro. E nisso envolve também o autoconhecimento, a autopercepção, minhas forças, minhas fraquezas, o que é aquilo que eu posso e devo fazer diferente, o que é aquilo que eu gosto, o que é aquilo que eu não gosto. Sem sombra de dúvida, isso vai em algum momento se transformar em ações. Que ações então eu começo, né? Baby steps, que primeiros passos eu posso dar esse semestre, esse ano, que me aproximam dessa direção, desse caminho, desse sonho. O plano não significa necessariamente um dia eu deixo de fazer isso para fazer aquilo. Você pode experimentar as coisas antes de causar as suas transformações, de fazer as suas mudanças. É experimentando que você valida essas escolhas
E é validando essas escolhas que você realiza e caminha na direção dos seus sonhos. Mas é fato que o processo de coaching é um processo, né, que apoia a reflexão, né, sobre essa ação, esse objetivo futuro desejado. E aí, isso sim, pensar nesse objetivo futuro, nesse sonho, nesse desejo, é uma necessidade indispensável para o planejamento de carreira. E o coach pode te ajudar nesse processo. O coach pode te ajudar a refletir sobre o que realmente você deseja e a transformar isso em ações. Você pode contar também com mentores, com pessoas que você confia, pessoas que podem te ajudar nesse processo de reflexão, se você não pode contar com um apoio profissional. E a importância dessa figura, seja o coach, o mentor, ou um gestor que você confia, ou um amigo, ou, né, alguém da sua família, que seja, mas que possa te ajudar na construção dessa visão e na realização, ela sim se tornou indispensável no momento em que a gente vê essa troca de responsabilidade. A responsabilidade pela carreira não é mais da empresa, do meu empregador, é minha. E à medida que eu tenho essa individualização, o coach, o mentor, o gestor, um amigo, alguém que você confia, ele começa a ter então o papel de te ajudar a individualizar essa trajetória. Eu gosto muito da metáfora da corrida de rua para falar disso. Eu acho que o maior insucesso, né, o fator de insucesso, está quando você olha para a carreira, para a trajetória profissional, como se fosse uma corrida de 100 metros. A trajetória de carreira, a gente pode comparar ela a uma maratona, a uma corrida de longa distância. A necessidade, tudo que você precisa fazer para correr 100 metros, é muito diferente do que correr uma corrida de longa distância. E eu acho que esse é o principal fator de insucesso. A gente traçar objetivos e querer resultados e colocar toda a energia como se tivesse que completar 100 metros na velocidade da luz. Na verdade, a gente amplia as nossas chances de sucesso quando olha isso como uma corrida de longa distância. São muitos e muitos quilômetros, mas a cada quilômetro é uma conquista e a gente celebra cada passada. Que comece, que dê os primeiros passos. E comece tendo a coragem de desenhar aquilo que deseja. Tenha coragem de dizer aquilo que quer fazer, com todo o direito, com toda a liberdade, com toda a autonomia de atualizar isso. Mas começar a refletir sobre o que eu quero é um exercício gigante de autoconhecimento. Eu desejo, eu quero, porque tem a ver comigo, com as minhas preferências, com as minhas crenças, com aquilo que eu desejo. Então, o que eu recomendo para quem deseja começar um planejamento de carreira é dar o primeiro passo. Planejar, pensar futuro e não parar de caminhar. Dar todos os outros passos que naturalmente você vai sentir necessidade de fazer. E aí, qual é a sua visão de futuro para o seu planejamento de carreira? Deixa a sua visão aqui nos comentários, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e até o próximo vídeo. Bisous!